Oi, gente. Vamos fazer agora a correção, né, das questões que disponibilizei para vocês, tá bom? Sobre o nosso assunto, né, de sinônimo, antônimo, homônimo e parônimos, tá? A primeira questão para quem assistiu a aula já vai saber que essa tirinha eu utilizei como exemplo, né, no slide da nossa aula. Então vamos para o que a questão está pedindo. Considerando-se a grafia do vocábulo grama, citado na tirinha, pode-se dizer que são palavras. Então, a questão quer que a gente marque a alternativa, né? Que a palavra grama se encaixe, tá bom? Mas para isso, temos que lembrar, né, ou relembrar os conceitos, tá? De cada classificação dessa daqui. Vamos logo perceber que a palavra grama, eu expliquei no slide, né, na aula. Perdão, eu expliquei lá na aula, né, que aqui a palavra grama, ela está sendo escrita, ó, da mesma forma, certo? Só que ela está sendo utilizada em contextos diferentes. Então, significado diferente. Aqui é a grama, né? A grama, fazendo referência à plantação. E o grama, referindo aí à questão de medida, tá bom? Então, quando eu pronuncio uma grama, um grama, teve aí uma leve diferenciação na pronúncia, tá? Só que a pronúncia é parecida. Então, a palavra grama aqui, pra gente, né, ela tá sendo escrita da mesma forma nos dois quadrinhos e a pronúncia também é igual, né? São parecidas. Então, vamos marcar a alternativa em que essa palavra está se encaixando. Letra A, sinônimas. Para ser uma palavra sinônima, ela precisa ter o quê? Significados igual. Significado igual, não é isso? Diferente da nossa palavra grama, né? Que ela tem significados diferentes, não é isso? No contexto da tirinha, ela vem aí com dois significados totalmente diferentes um do outro. Então, a letra A não será a resposta correta. Antônimas. Para ser palavras antônimas, o significado tem que ser contrário. O significado precisa ser contrário. Como assim contrário? Lembram que para ser antônimas com significados contrários, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Dia, noite. Amor, ódio, tá? São significados contrários um do outro. Então, isso seria palavras, né, antônimas. Então, essa alternativa também está incorreta. Parônimas. Para ser palavras parônimas, precisa ter a grafia, né, que seria a escrita, a grafia e pronúncia parecidas. Deixa eu consertar aqui. Precisa ter, né, parecidas, tá? Então, a grafia e a pronúncia tem que ser parecidas. Então, a nossa palavra grama, ela não tem uma grafia parecida.
é igual. Nos dois contextos, a palavra grama, ó, ela está sendo escrita da mesma maneira, tá? Então, ela não pode ser considerada, aqui nesse contexto, uma palavra parônima, certo? Então, essa alternativa aqui também está incorreta. Então, vamos para a letra D. Homônimas, homófonas. Para isso, temos que lembrar, né, o que são palavras homônimas. As palavras homônimas, elas terão aí grafia ou som, né, iguais. Mas sempre com significado diferente, certo? Então, para ser uma palavra homônima, ela precisa vir ou com a escrita igual ou com o som igual, tá? Mas sempre com os significados diferentes. Mas o que seria uma palavra homônima? Homófonas. Homófonas, né? Igual eu expliquei na aula. A palavra homo vem de mesmo. E fonas, som. Remete a som. Então, as palavras homônimas, homófonas, serão palavras, né, que têm o som, a pronúncia iguais, tá? Então, para ser homônimas, homófonas, a palavra, né, tem que ter o som igual. Só que a grafia não é igual, é apenas o som. Diferente da nossa palavra grama, que ela está sendo escrita da mesma maneira, tá? Então, não é essa a resposta. Então, a resposta será a letra E. Mas por que a letra E? Porque a palavra grama é um homônimas homógrafas. Porque homógrafas, diferente de homofonas, vem de grafia. Mesma grafia, ou seja, mesma escrita, tá? E para ser uma palavra homógrafa, né? Ela tem que ter a mesma grafia, só que o som dela ligeiramente vai ser diferenciado. Vai ter uma pequena diferenciação. Quando eu digo uma grama, um grama. Então, a palavra grama, ela vai ter, né, uma diferenciação sutil, certo? Por isso, dizemos que ela é uma palavra homônima homógrafas, ok? Então, é a resposta correta. Vamos para a segunda questão. Ainda que miscigenado fosse a pele retinta, bem sei que a vida reservaria ainda mais dificuldades. Como homem negro estudei. A frase manter-se-ia com sentido equivalente se, em vez da palavra grifada, se utilizasse um vocábulo que lhe fosse sinônimo, tal qual. A palavra grifada, gente, é a palavra miscigenado, tá? Só que na hora que eu copiei as questões da prova, acabou saindo a formatação, certo? Então, a questão pede para a gente, né, marcar o sinônimo da palavra miscigenado. E para isso, devemos, né, saber o significado dessa palavra. Essa palavra, ela remete, né, segundo o nosso dicionário, seria o cruzamento de duas raças, entre aspas, que surgiria essa terceira pessoa, né? Com essa miscigenação,
certo? Então, a palavra miscigenado faz referência a esse cruzamento, ok? Vamos lá. Então, sinônimo tem que ter o mesmo que? Significado. O mesmo significado. Então, letra A, desvalorizado. Não remete ao significado da palavra miscigenado, né? Então, não é essa a resposta. Mulato. Muita gente acha que uma pessoa mulata seria aí uma pessoa de pele mais clara, por conta dessa miscigenação. Mas não, tá? A palavra mulato ou mulata, né? É um termo pejorativo, tá? Que foi utilizado no tempo da escravidão, né? Para se referir aos negros de uma maneira ruim. Era uma questão de xingamento, tá? Se vocês forem olhar o significado dessa palavra, ela remete a um animal, né? Um pequeno cavalo que não tem muita força. Então, esse termo era utilizado para isso, para xingar mesmo os negros, certo? Então, não é a resposta correta. Letra C, excluído. Também não é a resposta correta. Mestiço. Essa é a resposta correta. A palavra mestiço, né, se refere ao relacionamento ou cruzamento, né, de duas etnias, tá? Então, a resposta correta é a letra D. Vamos para a próxima. A questão 3 diz o seguinte: ao dizer que alcançamos o banco de uma universidade reconhecida, a PUC São Paulo, o autor vale-se de uma linguagem figurada, em que, por meio de uma metonímia, utiliza a parte como equivalente do todo. De maneira conotativa, ele afirma, nesse trecho, que conquistou uma vaga na universidade. No dicionário, a palavra banco, móvel em que as pessoas sentam, é homônima do vocábulo banco. Então, a alternativa está afirmando, né, que a palavra banco é uma palavra homônima, tá? É uma homônima do vocábulo banco, né? Lugar onde se fazem transações monetárias. Considerando os pares de palavras abaixo, em qual deles também se verifica a relação de homonímia? Então, qual dessas palavras aqui abaixo vai ser palavras homônimas? Então, para ser uma palavra homônima, precisa ter a grafia, né? Ou o som iguais, tá? A grafia ou o som iguais. Então, vamos lá. Letra A. Eminência, iminência. Quando eu pronuncio eminência e iminência, são parecidos. A pronúncia é parecida, mas não é igual. E a grafia, a escrita, também se diferencia, tá? Essas duas palavras são pares, né, de palavras parônimas. Por quê? Porque a pronúncia e a escrita é parecida, tá? Não é igual. Então, não é essa a resposta. Letra B. Acento, acento. Percebam? Acento, acento. A pronúncia das duas palavras são iguais, tá? Iguais. Apenas a grafia diferencia, porque acento com 2 S remete ao objeto aonde sentar, né, um banco, e acento com C remete ao acento gráfico das palavras,
tá? Mas o som das duas palavras são iguais. Então, se são iguais, chamamos esse par, né, de palavras de homonímia, tá? Então, a resposta correta é a letra B. Vamos olhar as demais para a gente tirar qualquer tipo de dúvida, tá? Letra C é fragrante, flagrante. Percebam que a pronúncia é parecida, a grafia é parecida, vai ter a diferença da letra R e a letra L, né? Só que é parecido, são palavras parônimas, tá? Deferir, diferir. Também, ó, modifica aqui a vogal, a pronúncia é parecida, mas não é igual, tá? Então, também é um par de palavras parônimas. Ratificar, retificar. O mesmo caso, tá? Então, lembre, para ser palavras homônimas, precisa ter ou a grafia ou o som igual, certo? Vamos para a próxima. Questão 4. No poema... perdão, vamos lá. Bem, a questão 4 diz o seguinte. No poema, aparecem os vocábulos vida e morte, que, sendo antônimos, contribuem para o desfecho paradoxal expresso nos dois últimos versos. Quanto às relações semânticas dos pares de palavras abaixo, qual das alternativas apresentam um erro? Então, a questão pede que a gente marque, né, apenas a alternativa que traz um erro, certo? Então, vamos lá. Todas as alternativas vêm com uma afirmação. Você vai apenas analisar qual dessa afirmação está incorreta. Letra A. Extroversão, introversão. São palavras antônimas. São antonímia. E sim, são. A palavra extroversão diz respeito a uma pessoa extrovertida. Introversão, introvertido. Então, essas duas palavras aqui, essa palavra aqui, introversão, é é antônima de introversão, tá? Significados contrários. Então, essa afirmação está correta. Então, não é o erro que a gente quer. Letra B. Esperto, esperto. São palavras homonímia. Vamos ver se é. Quando a gente pronuncia a palavra esperto, esperto, a pronúncia é igual? Sim, a pronúncia é igual. Diferencia apenas a escrita, a letra X e a letra S. E sim, são palavras homonímia, tá? A palavra esperto com X vai se referir a um indivíduo, né, uma pessoa que tem sabedoria, tá? Que entende de determinados assuntos. Já a palavra esperto com S refere-se a uma pessoa desperta, acordado, tá? Letra D. Pelo, contração prepositiva, pelo substantivo, homonímia. Percebam que é a mesma grafia, né? Mesma grafia, mesma pronúncia. Então, é sim uma palavra homonímia, tá bom? Letra E. Conserto, ajuste, são palavras são palavras sinônimas. São palavras sinônimas? Não, né, gente? Porque a palavra concerto, com C, vai se referir a uma apresentação musical, tá? Se fosse concerto com S, aí sim, seria uma palavra sinônima com ajuste, tá? Porque concerto com S refere-se, né, ao ato de consertar, de ajustar alguma coisa, tá? Então, o erro da questão 4 é esse daqui. A resposta correta seria essa daqui,
tá bom? Então, vamos para a próxima, né? Para a última. Na frase, tuas débeis mãos fremem, poder-se-ia substituir o vocábulo em negrito por uma palavra que lhe fosse sinônima, indique-a. E aqui também, gente, a formatação acabou não sendo modificada, né? Quando eu mudei para o Word. Então, a palavra grifada que deveria estar em destaque é a palavra débeis. Nessa questão aqui, realmente, a gente tem que saber o significado, né, da palavra débeis, tá? Para poder responder a questão. Por isso é muito importante a gente pesquisar alguns sinônimos de algumas palavras, né? Para que a gente possa adquirir mais conhecimento de vocabulário mesmo. Porque, como vocês sabem, os sinônimos, né, a gente utiliza bastante da escrita para não estar repetindo palavras, né? A gente acaba utilizando muito esse recurso. A palavra débeis, né, ou débil, né, ela faz referência a algo sem energia, a algo fraco, tá? A algo fraco. Podia ser que se eu tivesse colocado o texto, né? Eu não sei se vi um texto antes dessa pergunta, mas eu vou verificar isso, porque às vezes só pelo texto a gente consegue também saber, né, em que contexto essa palavra foi inserida. Eu vou dar uma olhada. Qualquer coisa, depois eu digo para vocês, tá bom? Mas a palavra débeis, né? Ela faz referência a algo sem energia, a algo fraco, tá? Então, a gente já sabe aqui, né? Que a letra B seria fracas. Os sinônimos de débeis seria fracas. Mas aí, igual eu falei anteriormente, eu vou dar uma olhada se vinha algum texto antes, tá? E é isso, gente. Se ficar alguma dúvida, podem perguntar, certo? Se não compreenderam algum tópico da aula, podem perguntar também, que eu vou tentar explicar de uma outra maneira, dando outros exemplos. E eu tentarei amanhã enviar para vocês algumas outras questões para vocês treinarem, tá? Os conceitos que eu passei na aula, tá bom? E até breve.